Olá, bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, professor. Bom dia. Bom dia. Pois então, gente, hoje faremos aqui uma revisão acerca dos assuntos que nós trabalhamos, tanto na unidade 1 quanto na unidade 2. Haja vista que semana que vem a gente tem a nossa avaliação oficial 1 da disciplina de Química Geral. Então, eu tirei a aula de hoje justamente para a gente fazer um apanhado geral desses assuntos que foram trabalhados nas nossas aulas anteriores, trazendo questões para a gente estar discutindo aqui na aula de hoje, em relação a esses assuntos, como forma de facilitar ainda mais o entendimento de vocês sobre esses assuntos que nós trabalhamos nas nossas aulas anteriores, tá? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de avisar vocês que vai cair tanto os assuntos da unidade 1 quanto os assuntos da unidade 2, tá certo? Então, vocês já têm todo esse material disponível no AVA de vocês. Vocês têm esse material disponível também no Telegram. E aí, além do livro que fica lá disponível no AVA, que vocês podem baixar e estudar também pelo livro, tá certo? Então, a nossa avaliação oficial, ela vai estar liberada a partir de segunda-feira, tá? Então, de domingo para segunda, a partir do primeiro minuto, né, da segunda-feira, essa avaliação já vai estar disponível no AVA de vocês. E vai ficar até a sexta-feira, tá? Então, não deixem para a última hora para responder essas questões. Tentem logo no início da semana resolver para que vocês não tenham nenhum tipo de problema em relação à internet, em relação a acesso ao AVA, coisas nesse sentido, tá certo? Quem ainda está com problema na montagem de horários, então a orientação que nós, professores, recebemos quanto a isso dos coordenadores de vocês, é que vocês precisam organizar esse horário, montar esse horário com bastante antecedência, uma vez que quando vocês montam o horário de vocês, só vai ficar liberado o AVA após 72 horas. Então, se vocês deixarem, por exemplo, para montar o horário só na quarta-feira, o AVA só vai ser liberado no sábado, e aí no sábado já encerrou o prazo de resolver a avaliação, de entregar a avaliação oficial. Então, se tiver aqui na turma algum aluno que está com problema ainda para montar o horário, ainda não se decidiu quais as disciplinas vai cursar no semestre, um aconselho que eu dou a vocês é que montem ainda hoje, para que na segunda-feira essa avaliação oficial já esteja liberada para vocês. Uma outra informação importante diz respeito ao desafio nota máxima, tá? Então, essa semana, o desafio nota máxima, para quem realizar o desafio nota máxima, as 6 listas de exercícios que vai estar disponível essa semana, mais aquela pontuação bônus de 100 pontos, vocês poderão ter até 1.600 pontos em decorrência do desafio nota máxima. Então, é uma pontuação muito alta que vai contabilizar para as disciplinas de vocês, como nota nas disciplinas de vocês. Então, eu aconselho também a realização desse desafio nota máxima e a realização tanto das atividades de pré-aula e pós-aula da unidade 1 e unidade 2, haja vista que nós já encerramos essas duas unidades, então é importante que vocês concluam aquelas listas de exercícios que ficam disponíveis no AVA de vocês, de pré-aula e pós-aula em cada unidade, unidade 1 e unidade 2, tá certo? Então, gente, a gente vai iniciar aqui a nossa conversa, a nossa aula de hoje. Então, a gente vai fazer essa revisão para a nossa avaliação oficial 1, tá certo? Provavelmente a prova de vocês vai ter 10 questões, então a avaliação oficial 1 ela vale 1.000 pontos. Se eu vou ter 10 questões para vocês na prova, cada questão vai valer 100 pontos, tá certo?
E aí, quem acertar todas as questões vai ter essa pontuação máxima dos 1.000 pontos. Então, iniciando aqui a nossa avaliação oficial, a nossa revisão para avaliação oficial, a nossa primeira pergunta, nossa primeira questão, deixa eu passar aqui para vocês, pronto. É uma questão que fala sobre a constituição da matéria, fala sobre aquela aula que nós tivemos de introdução à química e ao universo atômico e molecular, onde nós falamos um pouquinho sobre os átomos e os modelos atômicos. E aí eu trouxe essa questão para vocês. É uma questão que não tem alternativa, e aí vocês vão precisar analisar o que diz a questão e fazer aí a relação com os químicos que elaboraram os modelos atômicos, tá certo? Então, eu vou ler a questão para vocês, vou dar um tempinho para que vocês possam analisar a questão e fazer os apontamentos de vocês. Uma outra informação importante para essa revisão. Vocês tenham em mãos papel, caneta, um lápis, para que vocês possam estar fazendo as anotações de vocês acerca dessas questões, tá certo? E que vocês também tenham em mãos a tabela periódica que a gente vai precisar. Então, vocês vão precisar para a revisão da avaliação oficial, e vocês também vão precisar para quando forem responder a prova de vocês lá no ar, tá bom? Então, peguem aí o papel, caneta e tabela periódica. A primeira questão diz o seguinte: ao longo dos anos, as características atômicas elas foram desvendadas pelos cientistas. Foi um processo de descoberta no qual as opiniões anteriores não poderiam ser desprezadas, ou seja, apesar de serem ideias ultrapassadas, fizeram parte do histórico de descoberta das características atômicas. Então, vários foram os colaboradores para o modelo atômico atual, dentre eles Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Abaixo você tem a relação de algumas características atômicas, especifique o cientista responsável por cada uma dessas teorias. Então, eu apresentei aqui para vocês na questão 4 cientistas que elaboraram teorias acerca do modelo atômico, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. E aí eu quero que vocês coloquem aí, ao lado de cada uma das alternativas, qual foi o cientista que elaborou cada teoria em relação ao modelo atômico, tá certo? Então, no item 1, quem foi o cientista que disse que o átomo ele é comparado a uma bola de bilhar, uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível e eletricamente neutra? Teve algum cientista que elaborou no seu modelo esta teoria acerca do átomo. Qual deles? Quem foi? No item 2, teve um cientista que disse o seguinte, que o átomo ele é comparado a um pudim de ameixas, uma esfera carregada positivamente e que elétrons de carga negativa ficam incrustados nela. O item 3, algum cientista elaborou o seguinte, que o átomo em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do núcleo. E o item 4, na verdade aí está 2 e item 3, né? Mas o último é o item 4. O item 4 diz o seguinte, que o átomo que apresenta um núcleo carregado positivamente e ao seu redor gira elétrons com cargas negativas. Então, analisem as 4 afirmativas e me digam qual cientista foi responsável por elaborar cada uma dessas teorias, tá certo? O que Dalton falou, o que Thomson falou, o que Rutherford falou e o que Bohr falou em relação aos modelos atômicos. Eu vou dar para vocês 30 segundos a 1 minutinho para a gente estar discutindo, para vocês me darem a resposta e a gente discutir sobre a primeira questão.
E aí, já conseguiram responder? Quem sabe a resposta? A primeira é Dalton e a segunda é Thomson. Agora a terceira e a quarta deixa aí para os meus colegas. Quem mais quer colaborar com a aula? Eu acho que a terceira é o modelo de Rutherford e a quarta é de Bohr. Vitória que falou, né? Sim. Alguém mais quer contribuir com a aula? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns apontamentos importantes acerca dessa primeira questão. Nós conversamos na nossa primeira aula sobre a constituição da matéria, e daí a gente viu que nessa constituição da matéria, a gente tem os átomos como início de todo esse processo de, vamos dizer assim, de vida no universo, né? Porque se a gente for levar em consideração a corrente química sobre essas questões relacionadas à origem da vida, sobre questões relacionadas ao nosso universo, a gente tem esses átomos como essa menor unidade, que é a partir desses átomos que a gente vai tendo outros níveis de organização para esse universo, onde os átomos, quando eles se juntam, quando eles se agrupam, quando eles fazem ligações, eles vão originar o que nós chamamos de moléculas. Essas moléculas, por exemplo, por sua vez, dariam origem às células, as células originariam os tecidos os órgãos dos sistemas, e os sistemas, o organismo propriamente dito. Então, a gente teria aí esses níveis de organização do corpo humano. A corrente biológica leva em consideração apenas a célula, que é a menor unidade viva de qualquer ser vivo. Mas a corrente química, ela, além das células, ela leva em consideração duas outras estruturas, né? Os átomos e as moléculas, por exemplo. Então, a gente conversou sobre essa constituição da matéria, e aí a gente viu que alguns cientistas, que alguns químicos foram estudar esse átomo. E daí eles elaboraram alguns modelos atômicos para explicar, para caracterizar o que eles achavam em relação a esse átomo, tá? Então, a gente teve o Dalton, o Thomson, o Rutherford e o Bohr, que foram esses cientistas que elaboraram alguns modelos atômicos, tá certo? Então, eu falei para vocês na nossa primeira aula que o primeiro modelo atômico ele foi instituído por Dalton, foi um modelo que ficou conhecido como bola de bilhar, tá? Então, tem uma alternativa aí para vocês que até fala sobre isso, a primeira, né? Diz que o átomo é comparado a uma bola de bilhar, então foi exatamente isso que propôs o Dalton. Então, para Dalton, esse átomo, ele era maciço, ele era uma esfera maciça, tá? E uma esfera indivisível. Então, as principais características desse modelo atômico que foi instituído por Dalton era justamente trazendo ele como uma esfera maciça e indivisível, além de que essa esfera ela era homogênea, ela era indestrutível e ela era eletricamente neutra, tá? Então, aí no item 1, que diz que o átomo é comparado a uma bola de bilhar, que é uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível e eletricamente neutra, foi elaborado por esse cientista chamado de Dalton, tá? Então, anotem aí, coloquem nas anotações de vocês. Além de Dalton, a gente teve o Thomson, e aí, em relação ao Thomson, ele ficou conhecido como o pai dos elétrons, que a gente conversou na nossa aula. Por que pai dos elétrons? Porque foi ele que
trouxe essa ideia de que nesse átomo a gente tinha cargas negativas, né? A gente tinha a presença dos elétrons. Então, por isso que ele é considerado o pai, né, dos elétrons, esse cientista. Então, nesse modelo atômico que foi proposto por Thomson, ficou conhecido como um pudim de passas, ou pudim de ameixas, como a questão coloca aí para vocês. Então, nesse modelo atômico, ele diz que existem essas cargas negativas, existem esses elétrons que ficam incrustados numa esfera de carga positiva, certo? Onde essa carga positiva ela estaria distribuída de forma homogênea por toda a esfera. Então, foi um modelo que ficou comparado aí a um pudim de ameixas, no qual essa esfera que era carregada positivamente tinha incrustado nessa esfera a presença desses elétrons de carga negativa. Então, quem elaborou esse modelo atômico foi Thomson. Então, o item 2, que diz que o átomo é comparado a um pudim de ameixas, uma esfera carregada positivamente, que elétrons de carga negativa ficam incrustados nela, foi o cientista chamado de Thomson. O item 3, aí tem 2 e item 3, mas a gente vai na sequência, tá? Então, o item 3 e o último é o item 4. Foi um erro de digitação aí na hora que eu coloquei para vocês. Mas o item 3 que diz o seguinte: átomos em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do núcleo. Então, sobraram 2 cientistas, né? O Rutherford e o Bohr. O Rutherford, ele diz o seguinte, que para ele também tem a presença dos elétrons, tá? Então ele não descarta o que o Thomson descobriu, a questão dos elétrons de carga negativa. Então o Rutherford também leva em consideração isso, que esses elétrons eles ficam girando, né, em órbita ali em relação ao redor ali do núcleo central, em torno do núcleo central, onde esse núcleo central ele tem carga positiva, tá? Já Bohr, ele diz o seguinte, ele também traz a consideração dos elétrons, para ele existe sim a presença dos elétrons, e para ele, esses elétrons ficam ali também ao redor do núcleo central de carga positiva, tá? Só que no modelo atômico de Bohr, ele propõe a questão das camadas, né, dos níveis de energia, né, daquelas órbitas estacionárias, que quando um elétron ele sai de uma camada para outra, a gente microscopicamente, quando a gente faz a análise sobre esse modelo atômico, essa saída de um elétron de uma camada para outra a gente consegue perceber porque emite uma luz, feixes de luz, tá? Então, Rutherford e Bohr, eles têm 2 modelos, né, que se assemelham muito. Só que a diferença vai estar justamente nisso que eu acabei de falar para vocês. Para Rutherford, esses elétrons eles ficam girando ali em órbita do núcleo central. Tá? E para Bohr, esses elétrons eles ficam em camadas. Eles se organizam em forma de camadas. Tá? Então, o item 3 diz que o átomo em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do núcleo foi proposto pelo cientista chamado de Bohr. E o item 4, que diz que o átomo que apresenta o núcleo carregado positivamente ao redor gira elétrons com cargas negativas, foi proposto por Rutherford, certo? Então, a sequência é 1, Dalton, 2, Thomson, 3, Bohr e 4, Rutherford. Então, essa é a sequência em relação esses modelos atômicos e os cientistas que elaboraram essas teorias. Alguém tem alguma dúvida acerca da primeira questão? Eu acho que a Vitória só trocou. Não foi, Vitória?
Oi, professor. Eu sempre fico em dúvida, mas agora você esclareceu para mim direitinho. Obrigada. Tá bom, meu bem. Eu que agradeço a participação. Então, mais uma vez, a sequência ficou 1 Dalton, 2 Thomson, 3 Bohr e 4 Rutherford. Então, essa é a sequência, é a resposta correta dessa primeira questão. Vamos continuando aqui. Essa questão é bem interessante também, que eu trouxe para vocês. É do assunto da nossa primeira aula, tá? Da nossa aula sobre os modelos atômicos, sobre as características dos átomos. Então, é uma questão que fala sobre semelhanças atômicas. E aí, eu trago para vocês, em relação aos átomos abaixo, o que a gente pode afirmar. Então, a gente falou sobre algumas semelhanças atômicas, do que seriam os isótopos, do que seriam os isóbaros, do que seriam os isótonos e do que seriam os isoeletrônicos. Então, vocês vão analisar aí a segunda questão, tentem resolver, vou dar um minutinho para que vocês possam resolver, e aí, posteriormente, a gente vai discutir qual seria a resposta, trazendo aí algumas informações importantes sobre semelhanças atômicas. Tentem analisar aí. E aí eu vou pedir a participação de vocês. Pronto. Alguém sabe a resposta? Alguém conseguiu resolver a segunda questão?
Daniele Souza, conseguiu responder, Daniele? Só um momento, professor. Letra B. B de bola, Maria? Sim. Vamos lá. Quando a gente falou sobre semelhanças atômicas, nós estudamos sobre 4 tipos de semelhanças atômicas. A gente tem os isótopos, os isóbaros, os isótomos e os isoeletrônicos, tá certo? Uma informação importante em relação à primeira semelhança atômica, que são os isótopos. Primeira informação, a primeira característica quando a gente fala sobre os átomos, que a gente precisa saber é o número atômico, tá? O número atômico de um átomo, o número atômico de um elemento químico. A gente precisa entender que o número atômico, que é representado pela letra Z, vai me dizer a quantidade de prótons presente no núcleo desse átomo. Tá? Então, toda vez que a gente estiver falando sobre número atômico, eu vou estar me referindo à quantidade de prótons presente nesse átomo, certo? Além disso, eu preciso entender que o número de massa de um átomo corresponde à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons nesse átomo. Então, se eu somar prótons com nêutrons, próton com carga negativa, com os nêutrons, eu vou obter o número de massa daquele átomo, o número de massa daquele elemento químico, tá? E uma outra informação importante diz respeito à questão dos íons. Então, os átomos, eles têm a capacidade de ganhar, né, ou perder elétrons. E aí, quando ele perde elétrons, ele fica carregado positivamente, ele fica um íon positivo. Então, ele é chamado de cátion. Quando ele ganha elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Então, ele vai ter mais elétrons do que prótons. E aí ele vai ser chamado de ânion, certo? Então, na semelhança atômica, isótopos, que eu pedi para vocês na aula, isótopos, coloquem um pezinho em evidência e vocês vão entender o que essa semelhança atômica me diz. Então, o isótopo, P da palavra isótopo, está me querendo me dizer que eu vou ter ali átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de cargas positivas. O P quer dizer próton, próton é carga positiva. Então, átomos que possuem a mesma quantidade de prótons, a gente tem uma semelhança atômica chamada de isótopos. Então, eles possuem a mesma quantidade de próton, porém, eles precisam ter eles têm uma quantidade diferente do número de massa. Então, apesar de eles serem semelhantes na quantidade de prótons, eles se diferem na quantidade de massa. Já o isóbaro, então, na palavra isóbaro, você vai colocar em evidência o A da palavra isóbaro. O A, ele quer me dizer o número de massa. Então, o número de massa é representado pela letra A, certo? Então, os átomos que eles são considerados semelhantes pelo número de massa, eles são chamados de isóbaros. Então, eles vão apresentar o mesmo número de massa. Então, a semelhança atômica é essa. Eles apresentam o mesmo número de massa, porém, eles vão ter a quantidade de prótons diferentes um do outro. E eu vou ter os isótonos. Os isótonos, eles têm o número de prótons diferente, o número de massa diferente, porém, o número de nêutrons é igual, certo? E aí vocês já sabem como é que calcula o número de nêutrons. Se eu tenho uma formulazinha que, para calcular um número de massa, o número de massa que é representado pela letra A é igual a prótons mais nêutrons, se eu for querer calcular o número de nêutrons, eu vou ter que o número de nêutrons vai ser igual a
o número de massa menos o número de prótons. E aí eu vou obter a quantidade de nêutrons de um determinado átomo. Então, aqui na questão, ele coloca 3 átomos com seus respectivos números atômicos e número de massa. Número atômico é esse númerozinho que fica abaixo aí da letra, do símbolo, né? Que essas letras são o símbolo desse átomo. E o número de massa é esse número que fica acima, certo? E aí a gente vai analisar alternativa por alternativa para a gente saber qual é a resposta correta. A letra A diz que Y e R eles são isótopos. O que é isótopo? Que eu acabei de falar para vocês. É o mesmo número de prótons. O número de prótons está representado pelo número atômico, certo? Então, o número atômico são esses números que estão abaixo aí dessa simbologia. Então, qual é o número atômico de Y? Hein, Maria Clara? Qual é o número atômico de Y? É o 50 ou é o 22? Na minha cabeça, era o 50. Não, não é o 50. O 50 é o número que fica acima. O número que fica acima é o número de massa. O número que fica abaixo é o número de prótons, é o número atômico. Então, o número atômico, o número de prótons de Y é 22. E o número atômico de R é qual, Maria Clara? É o 21. Não ouvi, Maria Clara. 21. 21, certo? Então, se o de Y é 22 e o de R é 21, eles são isóbaros, sim ou não? Ou eles são isótopos, sim ou não? Sim. Não. Isótopo, mesmo número de prótons. Se Y tem 22 e R tem 21, eles não têm o mesmo número. 22 é diferente de 21, então eles não são isótopos, certo? A letra B... Eu pensei que estava falando de X e R. Não. A letra B... X e R são isóbaros. Aqui a análise é outra. Na letra A, queria dizer que Y e R são isótopos, que é a mesma quantidade de prótons. A letra B fala X e R são isóbaros. Mesma quantidade de número de massa. O número de massa é essa numeração que fica acima do símbolo, tá? Acima do elemento aí do átomo em questão. Então, qual é o número de massa de X? Quem sabe? 50. 50. Qual é o número de massa de R? 49. 49. Eles são isóbaros? Não, eles não são isóbaros. Sim ou não? Acho que não. Eles não são isóbaros. Se eu tenho um número de massa diferente, isso quer me dizer que eles não são isóbaros. Eles possuem, X e R, eles possuem o mesmo número de prótons. Eles possuem 21, que é o número atômico de X e de R. Então, eles têm o mesmo número de prótons. Porém, o número de massa deles são diferentes. Um apresenta 50 e o outro apresenta 49. Então, a letra B pergunta se eles são isóbaros, se eles têm o mesmo número de massa. E eles não possuem o mesmo número de massa. Então, a letra B também está errada. A letra C, X e R são isótonos. Isótonos é a mesma quantidade de nêutrons. Como é que eu calculo a quantidade de nêutrons?
eu subtraio o número de massa menos o número atômico. E aí eu obtenho a quantidade de nêutrons. Então, X, ele tem 50 de massa e 21 número atômico. 50 menos 21 vai dar 29. 9. Não é isso? Então, 29 vai ser o número de nêutrons de X. R, se eu pegar 49 menos 21, eu vou ter quanto? 28. Então, o número de nêutrons de X é 29. O número de nêutrons de R é 28. Então, eles possuem a mesma quantidade de nêutrons? Não. Sim ou não, gente? Não. Porque 29 é diferente de 28. Então, eles não possuem a mesma quantidade de nêutrons. Então, a letra C também está errada. A letra D diz o seguinte: X e R possuem o mesmo número de elétrons. Então, vamos analisar X e R. O número atômico, ele me diz a quantidade de prótons, certo? O que eu falei para vocês quando a gente estudou essa parte de semelhanças atômicas e quando a gente estudou a tabela periódica? Que os elementos que fazem parte da tabela periódica, na sua condição de neutralidade, eles vão apresentar o mesmo número de cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Então, se eu tenho X com 21 prótons, com 21 uma carga positiva, e ele está no seu estado de neutralidade, ele vai apresentar 21 elétrons, 21 cargas negativas. Então, a mesma quantidade de prótons vai ser a mesma quantidade de elétrons, tá certo? Então, X ele vai ter 21 elétrons e R também vai ter 21 elétrons, tá? Porque a mesma quantidade de prótons vai ser a quantidade de elétrons, certo? E aí eu já sei ali que X, o número atômico dele é 21 e o número atômico de R é 21. Então, cada um apresenta a mesma quantidade de elétrons. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Deu para entender? Ambos apresentam a mesma quantidade de elétrons. A letra E diz o seguinte: X e Y deveriam estar representados pelo mesmo símbolo químico. Não. Eles deveriam ser representados pelo mesmo símbolo químico se eles apresentassem o mesmo número atômico. Só que o número atômico de X é 21 e o número atômico de Y é 22. 21 é diferente de 22. Então, eles não deveriam ter a mesma simbologia, uma vez que eles têm números atômicos diferentes. Quando vocês pegarem uma questão dessa na prova, o que vocês precisam analisar, entender primeiramente, é que o número de massa, eu vou colocar para vocês na parte superior. Então, na parte superior, vai ser o número de massa. Na parte inferior, vai ser o número atômico, que vai me dizer a quantidade de prótons e de elétrons que esse átomo possui. E aí, se eu quiser calcular a quantidade de nêutrons, é só eu subtrair o número de massa com o número atômico e eu obtenho a quantidade de nêutrons. Diante disso, vocês vão fazer as semelhanças atômicas. Quem tiver o mesmo número de próton é isótopo. Quem tiver o mesmo número de massa é isóbaro. E quem tiver o mesmo número de nêutron é isótopo. Tá? É só fazer, depois vocês pegarem ou essa mesma questão ou outra questão, vocês procurarem outras questões sobre semelhanças atômicas, e aí vocês vão conseguir visualizar melhor, entender melhor, treinando, tá certo? Mas é bem tranquilo essas semelhanças atômicas. Basta ter esse entendimento que eu falei para vocês aqui agora nessa segunda questão. Pronto. A terceira questão é sobre a organização da tabela periódica. Então, aqui já eu pulo para um outro assunto, que foi o que nós estudamos sobre a tabela periódica. E aí, eu não trago alternativas. Aqui eu vou
precisar que vocês escrevam aí no apontamento de vocês e me dê a resposta. Em relação à organização da tabela periódica, a gente tem as linhas, a gente tem as colunas e a gente tem o método utilizado para organizar esses elementos químicos na tabela periódica, tá certo? Então, o que são as linhas, o que são as colunas da tabela periódica, o que são as linhas da tabela periódica e como é que eu organizo os elementos químicos nessa tabela periódica? Respondam aí, a gente vai já discutir sobre essa terceira questão, certo? Aula de tabela periódica, essa terceira questão. Então, analisem. A gente falou bastante sobre isso quando nós estudamos tabela periódica. Respondam aí que a gente vai já discutir sobre a Pronto, essa terceira questão é bem tranquila. Quem respondeu?
Vamos lá, gente. A tabela periódica ela é organizada em linhas e colunas. O que são as colunas da tabela periódica? Deixa eu perguntar aqui para Wellington Ribeiro. O que são as colunas da tabela periódica, Wellington? Professor? Estou ouvindo. É porque eu faltei algumas aulas, viu? Yasmin Silva. Yasmin, ajuda aí o colega Wellington. Eu estou achando que eu vou começar a fazer as atividades espaciais agora aqui ao vivo nas nossas aulas do Teams. Não disponibilizar mais no Ava e a gente fazer aqui a aula ao vivo. Primeiro motivo é que lá no grupo do Telegram nós temos mais de 50 alunos. Só está aqui assistindo a aula 24. Segundo motivo é que seria uma forma de que vocês participassem das aulas. Se vocês pegarem a tabela periódica, vocês vão ter esse entendimento aqui em relação ao que é uma coluna, ao que é a linha e a organização dessa tabela periódica. Na tabela periódica, essas colunas verticais da tabela periódica, né, a gente vai ter os períodos, tá? Então, os períodos na tabela periódica, a gente tem 7 períodos, certo? E a gente vai ter a quantidade de níveis de energias que estão presentes em cada átomo de cada elemento químico, certo? E a gente vai ter as famílias, tá? Então, as colunas, essas colunas verticais, aí a gente tem essas famílias e esses grupos, que são 18 famílias, e as linhas, a gente vai ter os períodos, que são 7, tá? Então, mais uma vez repetindo, coluna são as famílias, que nós temos 18 famílias na tabela periódica. São essas colunas verticais. As linhas, que alguns autores podem chamar de colunas horizontais, são os períodos. E aí a gente tem 7 períodos, tá? Então, a letra A pergunta o que são as colunas. Então, as colunas são as famílias ou os grupos nessa tabela periódica. Famílias ou grupos, a gente vai ter 18 famílias. Então, essas famílias, elas vão me dizer o subnível mais energético de cada átomo daquele elemento químico. E os períodos, que são essas linhas, eles vão me dizer, nós temos 7 na tabela periódica, 7 períodos, e eles vão me indicar a quantidade de níveis de energia presente em cada átomo desse elemento químico. A letra C
pergunta qual é o método utilizado para organizar os elementos químicos. E aí, quando eu falei para vocês sobre a organização dos elementos químicos na tabela periódica, a gente viu que na nossa tabela periódica atual, que foi proposta pelo químico Moseley, ele criou uma lei periódica. E nessa lei periódica, ele diz que esses elementos químicos, que as propriedades dos elementos químicos, elas se repetem periodicamente quando esses elementos químicos eles estão ordenados em ordem crescente dos seus números atômicos. Então, se eu pegar a tabela periódica, eu vou perceber que a ordem dos elementos químicos que estão na tabela periódica, ela se dá pelo número crescente do número atômico desses elementos químicos, pelo número crescente de prótons, uma vez que número atômico quer me dizer a quantidade de prótons, tá? Então, à medida que eu vou organizando a tabela periódica, eu vou colocando os elementos químicos pela essa ordem crescente em relação ao seu número atômico. Então, esse é o método utilizado para organizar os elementos químicos na tabela periódica. É a ordem crescente do número atômico. Então, a resposta da letra C, se cair na prova de vocês, é que os elementos químicos da tabela periódica estão organizados em relação ao número crescente atômico, né? Então, essa é a resposta da letra C, tá? Então, as colunas, certo? São as famílias ou grupos, as linhas são os períodos, e o método utilizado para organizar os elementos químicos é em ordem crescente do seu número atômico. Então, essa é a resposta da terceira questão. Tá? Vocês precisam ter um entendimento acerca da tabela periódica, porque a maioria das questões e a maioria dos assuntos que nós trabalhamos, vocês vão precisar dessas informações, conhecer a tabela periódica para poder responder. Mais uma questão aqui. E aí vocês vão precisar estar com a tabela periódica em mãos para que vocês possam responder a quarta questão. Uma questão que caiu no vestibular da Unirio, que diz o seguinte: o coração artificial colocado em Eloy começou a ser desenvolvido há 4 anos nos Estados Unidos e já é usado por cerca de 500 pessoas. O conjunto chamado de IRT-MAT é formado por 3 peças principais. A mais importante é uma bolsa redonda com 1,2 kg, 12 centímetros de diâmetro e 3 centímetros de espessura, que é feita de titânio, um material branco prateado, leve e resistente. Entre os materiais abaixo, aquele que apresenta na última camada o mesmo número de elétrons ao do titânio é qual elemento químico? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber aí, vocês têm que olhar, é qual é a família do titânio. Então, vocês vão procurar na tabela periódica o elemento químico do titânio, vocês vão ver qual é a família desse elemento químico, para que vocês possam ver qual desses metais abaixo, o que vai apresentar na última camada o mesmo número de elétrons igual ao do titânio. Então, analisem aí para a gente discutir sobre essa questão. Não, você tá na aula, hein?
Calor. E aí, conseguiram responder? Eu ainda estou tentando fazer essa distribuição eletrônica aqui deles. Então faz aí para a gente discutir. Professor, Oi. seria o magnésio? Por que seria o magnésio? Me diz aí. Porque eles dois vão terminar com 2 elétrons na camada, na última camada. Isso. Se eu fizer a distribuição eletrônica do titânio, eu vou obter 2 elétrons na camada de valência, naquela última camada, tá? Então, eu vou ter lá 2 elétrons. E aí, eu fazendo a distribuição eletrônica de todas essas alternativas que estão aí na questão, o único elemento químico que vai possuir também 2 elétrons na camada de valência vai ser o magnésio, tá? Então, para resolver essa questão, tem que fazer a distribuição eletrônica de acordo com aquele diagrama de Linus-Pauling que a gente viu na nossa aula, tá certo? Então, aí vocês precisariam fazer a distribuição eletrônica de cada um desses elementos químicos, e aí o único que vai ter a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, que no caso do titânio é 2 elétrons na última camada, e do magnésio também é 2 elétrons. É o único que vai apresentar 2 elétrons na camada de valência. Então, a resposta vai ser a letra D de dado, certo? Pronto, aqui essa questão, vocês vão precisar, é uma questão grande, então não deu para colocar tudo no mesmo slide. Na verdade, está tudo aqui no mesmo slide, nessa questão. Eu acho que ficou um pouquinho pequeno, mas está tudo. A gente falou sobre algumas propriedades que a gente consegue extrair da tabela periódica em relação a esses elementos químicos. São as propriedades periódicas desses elementos químicos. Como a gente tem, por exemplo, a variação do tamanho do hábito, a eletronegatividade, a eletropositividade, a variação do potencial de ionização, a variação da afinidade eletrônica. Então, a gente falou sobre cada uma dessas propriedades nas nossas aulas anteriores. Aqui eu tenho os diagramas que estão representando a variação dessas propriedades. E aí a pergunta é que qual deles a gente vai... qual desses diagramas está correto, tá? Se é o 1, se é só o 1, se é o 2 e o 4, se é o 2 e o 3, se é o 3 e o 4. Então, vocês precisam relembrar essa aula em relação às propriedades periódicas para que vocês possam responder. Eu até lembro que na aula
nos últimos slides, eu coloquei para vocês de forma resumida sobre cada uma dessas propriedades. Tá? O que se assemelha, né? Se é da esquerda para a direita, se é quem está no mesmo período, quem está na mesma família. Então, vocês precisam analisar aí e me dizer qual é a resposta correta dessa questão. Eu acho que é a 1 e a 4. Mas nem tem 1 e 4 aí na alternativa, nas letras. Tem 1 e 5. Professor, bom dia. Eu acho que é a 2 e a 4. Vamos só aguardar para ver se todo mundo concorda, tá? Vamos analisar aqui. Em relação à variação do tamanho do átomo, a gente pode relacionar com a questão da variação do raio atômico, a mesma coisa, tá? E quando eu falei para vocês sobre a variação do raio atômico, a gente tem que esse tamanho do átomo, ele vai aumentando, certo? À medida que a gente sai lá de cima da tabela periódica para baixo e da esquerda para a direita. No item 1, ele coloca que essa variação do tamanho do átomo, ela aumenta numa certa parte da tabela periódica de cima para baixo, na outra de baixo para cima. E não, essa variação do raio atômico, ela é sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. E aí ele coloca, olha para a seta, olhem para a seta no item 1, ele coloca a variação tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima e da esquerda para a direita, certo? E a variação, ela é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por isso que o item 1 está errado. O item 2 fala sobre a energia de ionização, certo? A energia de ionização é a capacidade que esses átomos têm, né, de se ligarem quimicamente, de trocarem íons, sejam com cargas positivas, sejam com cargas negativas. Então, o item 2 traz que essa energia de ionização, ela aumenta de baixo para cima, numa mesma família. Então, se vocês analisarem o item 2, está falando exatamente isso, que aumenta de baixo para cima, e que vai aumentar no período, né, da esquerda para a direita. Então, o item 2 está correto. De baixo para cima na família e no período da esquerda para a direita. O item 3 fala em questão da afinidade, né? Essa afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela aumenta de baixo para cima, então aí está correto. Porém, ela vai aumentar da esquerda para a direita. E a questão está dizendo que ela aumenta da direita para a esquerda. É só observar o sentido da seta. Então, por isso que o item 3 está errado. O item 4 fala sobre a variação de eletronegatividade. Em relação à variação de eletronegatividade, também é de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, por isso que o item 4 está correto. O item 5, variação de positividade. A variação de eletropositividade,
ela é de cima para baixo e da direita para a esquerda. Aí está dizendo que é de baixo para cima e da direita para a esquerda. Então está errado só quando ele falou que seria de baixo para cima. E é de cima para baixo. Então, por isso que a resposta é a letra D de dado, 2 e 4. Tá? Então, essa é a resposta. Aqui eu trouxe os comentários dessa questão, que é justamente para que vocês possam visualizar quando vocês estiverem estudando, revisando aí essa aula de hoje. Então, o item 1 está errado, né? Então, porque a variação desse tamanho do átomo, ela é medida pela distância média do núcleo ao elétron mais externo. E foi que a gente falou sobre a questão do raio atômico, tá? Então, essa variação ela vai ser de cima para baixo e da esquerda para a direita. Tá? Então, os maiores átomos eles estão localizados na parte inferior da tabela, por isso que o aumento ocorre conforme o número atômico, e aí a representação correta é essa. Se vocês forem analisar com o que está na questão, é diferente da questão. Então, por isso que a alternativa 1 está errada. A alternativa 2 está correta. Então, a gente já conversou sobre a alternativa 2. Então, a energia necessária para arrancar um elétron por um átomo isolado no estado gasoso é chamado de potencial de ionização. E aí, essa energia ela vai aumentar conforme o que nós apresentamos no item 2 da questão. O item 3 está errado, certo? A afinidade eletrônica, ela quer me dizer a energia que é liberada quando o átomo neutro no estado gasoso ele recebe um elétron, então sendo uma propriedade muito importante dos não metais. E aí as maiores afinidades eletrônicas são observadas na família dos halogênios e na família do oxigênio, né? Então ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, por isso que o item 3 está errado. O item 4 está correto, porque essa eletronegatividade ela está relacionada justamente com esse potencial de ionização e com a afinidade eletrônica, sendo assim, os halogênios são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Tá? O item 5 está errado, uma vez que a eletropositividade ela ocorre no sentido oposto à eletronegatividade. Então, ela representa a capacidade que o átomo tem em ceder elétrons. Então, essa capacidade ela aumenta da parte de cima da tabela para a parte de baixo e da direita para a esquerda, certo? Pronto, a sexta questão é sobre um outro assunto que nós discutimos em sala de aula, que é em relação às ligações químicas. Então, a gente viu que existem 3 tipos de ligações químicas: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. E aí, essa questão pergunta sobre isso. Os elementos X e Y, eles têm, respectivamente, 2 e 6 elétrons na camada de valência. Quando X e Y reagem, eles vão formar um determinado composto. Esse composto, essa ligação, ela é covalente, de fórmula XY, ela é covalente de forma X2Y3, ela vai ser uma ligação iônica de fórmula X2 mais e Y2 menos, e ela vai ser uma ligação iônica de fórmula X2Y. Vocês vão ter que fazer a ligação química e vão me dizer se essa ligação ela é covalente ou iônica e qual é a fórmula dessa ligação.
Deu para responder essa sexta questão? O primeiro passo aí é vocês colocarem o elemento X, e aí eu digo na questão para vocês que ele vai apresentar 2 elétrons na camada de valência. Então, ele vai ter 2 elétrons a serem distribuídos aí durante essa ligação química. Já o elemento químico Y, ele possui 6 elétrons na camada de valência. Então, para que ele ficasse estável, e aí a gente sabe que o objetivo das ligações químicas é justamente garantir a estabilidade desses elementos químicos, e aí a gente garante essa estabilidade levando em consideração a regra do octeto, que eu conversei com vocês nas nossas aulas anteriores, porque quais são os elementos químicos que são considerados estáveis, que não precisam se ligarem na tabela periódica? São todos aqueles que estão na família 8A, na família dos gases nobres. Então, esses elementos, eles não precisam se ligar com outros átomos, com outros elementos químicos, uma vez que eles já estão estáveis. Portanto, os demais elementos que estão presentes na tabela periódica, para que eles garantam essa estabilidade, eles precisam se ligarem a outros elementos químicos e daí terem essa semelhança à do gases nobres, tá? Então, se o Y ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar mais 2 para ficar com 8. E aí ele garantir, ele ter essa característica de um gás nobre. E X, ele tem 2, tá? Para que ele fique com essa característica de um gás nobre, ele vai precisar perder esses 2 elétrons, certo? Então, quando um elétron ganha, né? Quando um átomo ele ganha elétron, ele vai ficar carregado negativamente. Então, o íon aí vai ser um íon ânion. Quando ele perde elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. E aí eu vou ter o íon cátion, tá? Que ele vai ter mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, se Y ele tem 6 e ele ganha 2, então, na representação, na fórmula que eu vou representar, eu vou colocar o 2 menos. O sinalzinho de menos quer me dizer que Y ele ganhou 2 elétrons, certo? Já X, ele vai perder 2 elétrons. Então, ele vai ficar com 2 prótons a mais, com 2 cargas positivas a mais. Então, eu vou representar com o sinal de mais, que quer me dizer que aquele elemento químico ele está carregado positivamente. Então, Y ganhou 2 e X perdeu 2. Então, qual seria a resposta correta aí? A ligação. Se um doa e o outro recebe, eu vou ter uma ligação iônica, não é isso? E aí, qual seria a resposta da questão? Letra C. Letra C. Muito bem. Ligação iônica com fórmula X2+, que quer me dizer X ele perdeu 2 elétrons e ficou com 2 cargas positivas a mais, e Y2-, que quer me dizer que Y ele ganhou 2 elétrons e, portanto, ele ficou carregado negativamente. Tá? Então, por isso que é uma ligação iônica de fórmula X2+ e Y2-. A ligação covalente, não há perdas de elétrons, há compartilhamento de elétrons entre os elementos químicos. Tá? Nesse caso, um perdeu e um ganhou. Então, por isso que não seria uma ligação covalente, e sim uma ligação iônica. Muito bem. Então, vamos aqui para a próxima questão. A 7ª questão, ainda sobre ligações químicas, diz o seguinte: um átomo instável que pode adquirir também uma estrutura eletrônica semelhante a de um gás nobre. Que foi o que nós conversamos aí na questão anterior, né? Justamente pelo emparelhamento de seus elétrons um com o outro. Tá? Quando há um emparelhamento, um compartilhamento de elétrons, como é chamada essa ligação química? Essa é bem tranquila. Na questão anterior, houve doação e perda de elétrons. Um ganhou e o outro perdeu.
Aqui na sétima questão diz sobre o compartilhamento de elétrons. Qual é a ligação química em que há um compartilhamento de elétrons? Covalente. Covalente. Muito bem. Então, a resposta é a letra A. Ligação covalente é aquela ligação química em que ninguém perde e ninguém doa elétron. E sim, vai haver um compartilhamento desses elétrons. Então, a resposta correta é letra A, ligação covalente. Próxima questão. Essa daqui vai exigir muito conhecimento de vocês, que é sobre as equações químicas, né? As reações químicas. E aí a gente tem como forma de representar essas reações químicas através das equações químicas. E aí eu preciso saber se uma equação química ela está balanceada ou não, tá? E de antemão eu já digo para vocês que essa equação química aí ela não está balanceada. E aí vocês irão precisar balancear a equação química em questão. Então, a pergunta diz o seguinte: o cloreto de alumínio, o AlCl3, é um sal utilizado comercialmente em um processo industrial realizado ao petróleo. Alumínio e o gás cloro, eles são utilizados para a obtenção do cloreto de alumínio, conforme a seguinte reação química. Então, a equação química eu tenho algumas simbologias. Então, eu preciso entender aí o seguinte: esse S que está entre parênteses em minúsculo quer me dizer que aquela substância ali em questão ela está no estado sólido. O G quer me dizer que aquela substância ela está no estado gasoso. E aí eu preciso entender o seguinte, que a reação ela obedece o sentido da seta. Então, ela se dá da esquerda para a direita. Então, antes da seta, eu tenho os reagentes que estão participando dessa reação química. Após a seta, eu vou ter o produto. Então, olha só que interessante, né? A gente observando a seguinte equação química, a gente já consegue extrair uma quantidade boa de informações, tá? E aí, eu tenho essa seguinte reação química e eu preciso que vocês façam o balanceamento dessa equação química. Por que eu preciso fazer o balanceamento antes de vocês começarem aí? Porque eu tenho ali um alumínio e eu tenho dois cloro, né? Dois átomos de cloro. Um átomo de alumínio e dois átomos de cloro. Tá? Então, o numeral que fica antes da simbologia do elemento químico é esse coeficiente. Então, quando ele não aparece, ele está subentendido que é 1. Então, eu tenho um átomo de alumínio e eu tenho dois átomos de cloro. Uma vez se eu multiplicar o 2 que fica embaixo vezes esse coeficiente 1, eu vou ter 2. Já no produto, eu tenho um átomo de alumínio, porém eu tenho 3 átomos de cloro. Então, por isso que a equação ela não está balanceada. E aí eu vou precisar fazer o balanceamento dessa equação. Façam aí qual vai ser o coeficiente que eu vou precisar colocar para balancear essa equação química aí em questão.
Essa aqui é mais difícil, né? Alguém conseguiu fazer? Sim ou não? Professor, eu tentei aqui, eu só consegui essa parte aqui do meio. Consegui fazer o 2 vezes o 3 lá do cloro, né? Cloreto, eu acho. E coloquei o 3 aqui no meio, mas o do alumínio eu não consegui, não. Tu colocou 3 no... Aonde? Bem, cloro? Isso. Aqui na frente, onde tá um tracinho. Sim. Aí que eu coloquei. Então, vamos partir da ideia que a colega trouxe para a gente. A Ellen, ela colocou o 3 no cloro, lá onde está o tracinho do cloro. Se ela colocou o 3 ali, e eu multiplicar o 3, que é o coeficiente que ela utilizou, e o 2, que fica abaixo do cloro ali, que quer me dizer a quantidade de átomos, eu multiplicar 3 vezes 2, eu vou ter 6, não é isso? 6 cloro, 6 átomos de cloro participando dessa reação. E aí, eu ainda não conseguiria deixar essa equação balanceada, porque eu vou ter 6 átomos de cloro de um lado e eu vou ter só 3 do outro, tá? O que é que eu precisaria colocar lá no produto para eu conseguir também alcançar a mesma quantidade de cloro que eu tenho do lado do reagente? Qual é o coeficiente que eu iria utilizar? O 2. O 2, muito bem. Então, eu iria colocar antes lá do meu produto o coeficiente 2, o numeral 2. E aí eu iria fazer a multiplicação. Abaixo do alumínio eu tenho só 1, né? 1 vezes 2 dá 2. 3 do cloro vezes 2, que foi o coeficiente que vocês colocaram, daria 6. Então, a mesma quantidade de cloro do lado do reagente ficaria a mesma quantidade de cloro no lado do produto. Porém, eu iria ter 2 alumínio no produto. Qual era o coeficiente que eu iria utilizar no reagente para o alumínio? O 2. 2 também. Muito bem. Dessa forma, dessa forma eu iria balancear a equação. Então, a equação balanceada, ela ficaria da seguinte maneira. Antes do alumínio, que tem um tracinho lá, ficaria o numeral 2. Antes do cloro, ficaria o numeral 3. E no produto, lá na substância que é formada, cloreto de alumínio, o coeficiente, antes da lei do AL, seria 2. E daí, essa equação química, ela estaria de forma balanceada. Muito bem colocado por vocês, viu? Gostei muito agora dessa participação. Professor, a nona questão. Pode trabalhar com números, por exemplo, com vírgula. Porque se colocasse 1,5 ali, não daria certo também? Eu não consegui te ouvir. Tá me ouvindo agora? Agora melhorou. Pode trabalhar, por exemplo, com o número 1,5. Se colocasse 1,5 ali no. Pode, em no algumas cloro. equações a gente consegue balancear utilizando fração, tá? Pode sim. Entendi. Nona questão. Em uma equação química, é importante entender a quantidade de moléculas que reagem, o número dos elementos em cada molécula e a quantidade de átomos de cada elemento químico. Essas informações são indicadas em uma equação pelos coeficientes, pelos símbolos dos elementos e pelos índices. Indique essas 3 informações, respectivamente, na seguinte notação. Então, eu tenho 2, o C2H4 e o OH2, tá? Então, vocês vão me dizer aí, dessa equação química, né, dessa representação aí, qual vai ser o coeficiente, quem é o coeficiente, quais são a quantidade de símbolos presentes nessa equação e quais são os índices
né, a quantidade de índices que eu tenho nessa equação aí, tá? Então, eu preciso entender o que é o coeficiente, o que é o símbolo e o que é o índice. Então, analisem e me digam qual é a resposta. Luiz Ângelo, teu microfone está ligado. Então, vamos lá, vamos analisar aí a seguinte equação química. Qual é o coeficiente dessa equação? Quem fez? Coeficiente é 2. Oi? Coeficiente é 2. Coeficiente é 2. O coeficiente é esse numeral, esse número que fica antes dessa equação aí. Então, o numeral é 2, tá? Então, dessa forma, eu já eliminaria uma alternativa. Seria a letra C ali. A terceira alternativa já seria eliminada. Símbolo é o quê? O símbolo é a letra que representa esse elemento químico. Então, eu tenho quantos elementos químicos participando dessa equação química? 3. Não, peraí. 4. Eu tenho 4 3, elementos. porque o hidrogênio está repetido. Então, eu vou ter só 3. Tá. Carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? E o índice é a quantidade total de átomos participando dessa equação química. Aí eu vou precisar fazer a multiplicação. Eu tenho o índice 2 ali do carbono. Eu multiplicar o índice pelo coeficiente, eu vou ter 2 vezes 2. Então, eu vou ter 4, né? 4 carbonos. Eu pegar o hidrogênio, 4, que é o índice dele, vezes 2, vai dar 8. Então, eu já tenho 4 do carbono com 8 do hidrogênio. Eu vou ter o oxigênio, que está entre parênteses ali, o OH, né? 2, que é o índice que está por fora do parênteses, vezes 1, que está embaixo do oxigênio, eu vou ter 2 oxigênio vezes 2 do coeficiente, dá 4. Então, eu já vou ter no total 16. Eu pegar o 2, que está fora do parênteses, vezes 1 do hidrogênio em questão, dá 2, vezes 2, que é o coeficiente, vai dar 4. 16 mais 4, 20. Então, no total, eu vou ter 20 índices, 20 átomos participando dessa equação química. Então, a resposta correta é a letra E, é a última alternativa aí. Eu vou ter um coeficiente igual a 2, que é esse numeral que antecede aí essa equação. Eu tenho 3 símbolos participando, 3 elementos químicos participando dessa equação.
que é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. E eu vou ter 20 átomos, 20 índices, né, participando dessa equação, uma vez que eu faço a multiplicação do índice que fica abaixo do símbolo de cada elemento químico, vezes o número do coeficiente, e aí o número do coeficiente é 2, tá? Então, a resposta correta é a letra E, a última alternativa, tá? Então, o coeficiente, na frente da molécula, ele indica quantas moléculas estão reagindo. Então, eu tenho o coeficiente 2. Os símbolos indicam quantos elementos diferentes compõem a molécula. Então, eu tenho 3 elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio. E os índices, eles indicam a quantidade de átomos, tá? Então, eu tenho dois carbonos, eu tenho 6 hidrogênios e eu tenho 2 oxigênios, tá? Depois, eu vou ter que multiplicar pelo índice que fica do lado de fora. Então, eu fazendo essa multiplicação, 10 vezes 2 vai dar 20. Por isso que a alternativa é a letra E, certo? Deu para entender? Deu sim, professor. Muito bem. Então, gente, essas foram as questões que eu trouxe para vocês, para que a gente pudesse relembrar alguns dos assuntos que nós trabalhamos nas nossas aulas anteriores. Então, é importante que vocês utilizem dessa revisão, estudem também lá pelo livro que é disponibilizado no Aba de vocês, respondam aquelas questões na pré-aula e na pós-aula, justamente para que vocês possam irem treinando para não terem dificuldades na resolução da prova de vocês, tá? Então, as questões, elas vão estar nesse nível. Então, vocês repararam que são questões que, se a gente analisar direitinho, com calma, a gente consegue responder normalmente. Mas é preciso que vocês treinem em casa também, tá certo? Então, a avaliação, ela vai estar disponível a partir de segunda-feira, vai ficar lá até sexta-feira, certo? No domingo, eu já dou as informações para vocês da quantidade de dias, da quantidade de questões que vai ter a prova, certo? Para que vocês possam ir respondendo com calma e não deixar para a última hora, tá bom? Então, eu agradeço demais a atenção de vocês, espero que vocês tenham conseguido relembrar esses assuntos que nós já trabalhamos nas nossas aulas anteriores. Daí eu desejo boa prova para vocês, boa sorte, vai dar tudo certo. Façam com calma e, mais uma vez, não deixem para responder na última hora. Não deixem para ir lá no ABA só na sexta-feira, porque vai encerrar a prova. E aí, se tiver algum problema de conexão, infelizmente, após o encerramento da prova, eu não vou poder mais fazer nada por vocês, tá bom? Então, é isso. Uma ótima semana a todos, né? Um ótimo final de semana. Aí a gente já está no meio da semana. E próxima semana vocês terão a avaliação oficial de vocês. Desejo boa sorte. Fiquem com Deus. E até a próxima, tá bom? Bom Tchau, dia. professor. Bom dia.